Olá a todos e bem-vindos ao segundo episódio do podcast Station Comics, a paragem obrigatória para os fãs de banda desenhada. E neste segundo episódio não trago nenhum tema para abordar, mas irei dar as minhas considerações em relação a três livros. O primeiro será As Guerras de Lucas, editado pela Ala dos Livros. De seguida irei falar também sobre Harlem, edição integral de Michael, também editado pela Ala dos Livros. E finalmente irei falar sobre o livro O Inferno de Dante, editado pelas editoras Arte de Autor, em parceria com a editora Aceita. Mas antes de começar a falar sobre os livros, não deixem de passar na página de Facebook e também do Instagram, onde podem encontrar estes e mais livros de banda desenhada, e não deixem também de ativar as notificações, o sininho, para receberem uma notificação sempre que um novo episódio do podcast saia. Começando então pelo primeiro livro, As Guerras de Lucas, que é escrito pelo Laurent Obman e ilustrado pelo Renaud Roche. Acredito que eles sejam franceses, mas desculpem a minha pronúncia se estiver errada. Aqui temos um livro que é, acima de tudo, um making of do primeiro Star Wars, em formato banda desenhada, e também tem ali um bocadinho de biografia da vida de George Lucas, desde tenra idade até um bocadinho depois do lançamento do primeiro filme, em 1977. O que é que eu posso dizer em relação a este livro? Para começar, tenho a dizer que foi uma das minhas leituras favoritas dos últimos tempos. Eu acho que é um livro que, em primeiro lugar, agrada-me bastante o tema. Eu sou mega fã de Star Wars, tenho todos os filmes em Blu-ray, tenho também alguns jogos desde a PlayStation 2 até agora a PlayStation 5. Tenho também coleção de vários cómics, como por exemplo aquela coleção da Planeta da Agostini. Ou seja, é um tema que particularmente me interessa muito, e toda essa parte das dificuldades que o George Lucas teve em realizar o primeiro filme sempre me interessaram bastante, e aqui foi uma leitura muito agradável e ver isto no formato banda desenhada. Tal como eu tinha dito, aqui agradou-me bastante, por exemplo, a construção narrativa, porque nós temos sensivelmente uma parte em que, digamos, até ao meio do livro, nós acompanhamos alguns episódios da infância do George Lucas, por exemplo, um acidente de carro que ele teve, que eu particularmente nunca tinha ouvido falar. Temos também os seus primeiros trabalhos na escola de cinema, a realização da curta do THX, que depois ele, com o Francis Ford Coppola, transforma numa longa-metragem. Também a própria produção do American Graffiti, e depois toda uma parte de pré-produção e escrita do argumento do primeiro Star Wars. Essa parte eu achei absolutamente fantástica, até porque, por exemplo, nas partes da reescrita do argumento original do filme, e ele apresenta ali ideias que depois seriam utilizadas, por exemplo, nas prequels que ele depois realiza entre os finais dos anos 90 e início dos anos 2000, e é muito interessante, principalmente para quem conhece bastante bem o universo de Star Wars, apanhar essas referências. Mas acima de tudo, aqui o livro ele foca-se muito na figura do George Lucas, porque acima de tudo eu acho que este é um livro que mostra muito a perseverança dele como um artista que tem um sonho e que é totalmente aficionado pelo mundo por esse mundo que ele quer de ficção científica, e que luta bastante e que tem bastantes dificuldades, e acima de tudo acho que é uma história de perseverança que funciona principalmente para quem é fã de Star Wars, mas que também funciona bastante para qualquer criador, artista que tenha um sonho e que esteja a passar por dificuldades. Então, tal como eu tinha dito, no que diz respeito às dificuldades, elas são de vários tipos. Temos, acima de tudo, dificuldades financeiras, que é o principal problema de George Lucas, mas depois também há problemas da própria concepção do filme, porque naturalmente quem conhece a história do cinema percebe que há
antes e depois de Star Wars de 77. E eu falo muito isto porque ele, por exemplo, criou a Electric Light and Magic, acho que é assim que se diz, a empresa que ele criou de efeitos especiais, porque até à altura não havia tecnologias que pudessem, em que ele pudesse utilizar para, digamos, transportar a sua visão de batalhas espaciais para o cinema. E então ele, por exemplo, cria também essa empresa, e há vários problemas de gestão da empresa. Depois também há problemas, naturalmente, do argumento. Há problemas também na fase do casting, por exemplo, onde ele tem dificuldade, mas depois lá consegue encontrar o trio composto por Mark Hamill, Harrison Ford e Carrie Fisher. Ou seja, aqui vamos ter uma visão global dos problemas que o George Lucas sofreu. E eu gosto muito dessa visão. E depois também, obviamente, existem algumas figuras que terão algum destaque, por exemplo, a mulher dele, que tem um papel importante na edição do filme, também lhe dá algumas ideias em relação à reescrita do argumento. E depois também temos um foco na parte dos produtores que o ajudaram a convencer a Fox a dar luz verde ao financiamento do filme. Mas os problemas do George Lucas naturalmente não se focam só na parte da pré-produção, também há inúmeras peripécias e problemas que ele tem durante a própria filmagem do filme. Problemas como, por exemplo, tensão entre atores, e aqui há um elemento que me surpreendeu bastante, que foi: eu não sabia que tinha havido um romance entre a Carrie Fisher e o Harrison Ford de cerca de 3 meses. Depois eu fui pesquisar e de facto isso verificou-se, mas isso começou a criar algumas tensões, por exemplo, entre os próprios atores. Temos também a forma como ele tem de convencer, por exemplo, o Alec Guinness, o ator que interpreta o Obi-Wan Kenobi, a dizer que ele tem de morrer a meio do filme. Temos também depois problemas, por exemplo, com tempestades que acontecem no deserto da Tunísia. Acho que é na Tunísia que as cenas de Tatooine se passam, e que adiaram bastante as gravações. Ou seja, esses problemas também que estavam presentes na pré-produção, depois eles perpetuam-se durante as filmagens, e depois também até durante a parte da pós-produção e edição do filme. Aqui também vamos descobrir ao longo do livro várias histórias que eu particularmente já conhecia. Por exemplo, a questão de que o George Lucas queria controlo sobre Star Wars, e ele de facto tem os direitos de Star Wars. Temos também aquela questão de ele ter acordado com Steven Spielberg, que estava na altura a fazer o Encontros Imediatos de Terceiro Grau, a trocar uma percentagem da bilheteira do filme dele por troca de uma percentagem da bilheteira do outro amigo dele. Um acordo que saiu muito bem ao Steven Spielberg, porque o Star Wars foi um sucesso absolutamente estrondoso, que até o próprio George Lucas não estava à espera. E há assim várias histórias que provavelmente os fãs do filme já conhecem e que são naturalmente aqui apresentadas. No que diz respeito à narrativa, eu achei a narrativa bastante leve, até porque eu acho que digamos, a obra, ela tem um ritmo dinâmico, e aí as ilustrações ajudam bastante. Apesar de ter um traço bastante simples, por exemplo, temos muitas vezes fundos brancos com apenas um ou outro elemento cênico, mas que eu acho que funciona perfeitamente aqui na obra. Acho que o traço ele é ágil, e no que diz respeito a cores, ele tem muito a utilização do preto e branco, mas também temos, por exemplo, muito tons de cinza. Quando estamos, ou quando, por exemplo, o George Lucas está a imaginar cenários do filme, já temos uma paleta de cores que remete aos próprios tons do filme, e acho que eles aqui, na parte mais criativa, conseguiram encontrar um equilíbrio bastante interessante. E depois acho que é um livro que também está cheio de momentos de humor,
que não é uma comédia descarada, mas que naturalmente, digamos, esses momentos de humor trazem uma leveza e eu particularmente tive vários momentos em que gargalhei bastante com este livro. E pronto, de uma forma geral, não sei o que é que eu poderei dizer mais em relação a este livro. Acho que para os fãs de Star Wars é uma obra que é imprescindível, vocês têm mesmo de ler este livro. E mesmo para quem não conhece a história do George Lucas, acho que é um livro que funciona bastante e que vos irá entreter durante um bom tempo. No que diz respeito à edição, opá, é selo de qualidade Aula dos Livros, papel de alta qualidade, capa dura, uma ilustração fantástica e quero também fazer aqui uma menção aos extras que são bastante bons. Tem bastantes ilustrações de não só de elementos de Star Wars, mas por exemplo de figuras como George Lucas, outros realizadores, Brian De Palma, Steven Spielberg, o próprio Francis Ford Coppola. Ou seja, isto para quem gosta de cinema também será um brindezinho e que pá, vai-vos trazer um sorriso para a cara. A encadernação é boa e também temos nestes extras alguns comentários do ilustrador, o que faz com que este livro seja elevado por uma excelente qualidade no acabamento da editora Aula dos Livros. E passamos agora para o segundo livro, fazendo uma transição de uma galáxia há muito, muito tempo para o Harlem, em Nova York, no ano de 1931, para falar do livro Harlem, do Michael, editado também pela Aula dos Livros. E este é o terceiro e último livro da trilogia de Nova York, que começou com o livro Giant, depois seguiu-se com o Bootleg e termina agora com este álbum, que trata-se de uma edição integral que reúne os dois volumes que compõem esta história. Mas para quem não conhece ainda a sinopse deste livro, eu vou passá-la. Durante a época da Grande Depressão, a sobrevivência torna-se prioritária e a necessidade aguça o engenho. Stephanie Sinclair, conhecida como Queenie, já se havia percebido disso há quase 20 anos, na altura em que chegou a Nova York. Sendo mulher e negra, para sobreviver naquela grande cidade iria necessitar de muito mais do que coragem. Em poucos anos, esta jovem imigrante das Índias Ocidentais liberta-se do peso da escravidão e cria o seu próprio sonho americano, a lotaria clandestina de Harlem. O seu sucesso e ascensão são temidos tanto pela polícia como pelas máfias locais. Dutch Schultz, um mafioso sem escrúpulos, também conhecido como holandês, faz tudo para assumir o controle do reino dos franceses. Mas para conseguir terá de ter em linha de conta a determinação e a impetuosidade de Queenie. Tal como eu tinha dito, este então é o volume que encerra esta trilogia do Michael e eu tenho de dizer que gostei bastante deste trabalho. Eu não conhecia o Michael antes desta trilogia e eu fiquei bastante impressionado na altura quando li o Giant e o Bootleg, e este Harlem não é diferente, apesar de ser também diferente. Não é diferente no facto de ter uma alta qualidade na sua concepção narrativa, mas também principalmente na sua beleza artística, que é representada aqui pelas ilustrações do Michael. Aqui o que eu gostei bastante foi a profundidade do argumento. Acho que o facto de ele se inspirar numa figura real, que é a Stephanie Sinclair, é interessante porque toda aquela envolvência do Harlem é muito importante. Obviamente que a figura é importante, mas eu acho que aqui o Michael ele consegue dar um destaque muito grande à cidade e ao bairro de Harlem, porque o Harlem aqui ele apresenta-se como um personagem da própria história. Eu acho que o Michael ele aqui faz um trabalho muito bom na envolvência do leitor na história, porque ele faz aqui uma coisa que eu acho absolutamente fantástica, que é, na transição entre cenas, o que ele costuma fazer muitas vezes é apresentar uma página inteira com várias vinhetas em que vemos coisas do cotidiano daquela cidade. Vemos um polícia a controlar o trânsito, vemos
um sujeito que trabalha para a Queenie a arrecadar dinheiro para as suas apostas, vemos um rapaz a engraxar sapatos, e tudo isso, obviamente, são momentos em que o Michael pode se mostrar como um excelente ilustrador, mas também ajuda-nos a perceber qual é que é o meio deste Harlem dos anos 30. E este meio, ele caracteriza-se muito por ser um meio de segregação racial, e aqui a personagem da Queenie, ela apresenta-se não só como mulher, mas também como uma negra que vai lutar pelos seus direitos e que se vai impor, e acima de tudo é daquelas personagens que dá mesmo gosto de ver, porque ela não é uma vítima do sistema, ela é uma pessoa que enfrenta o sistema e que tenta, digamos, ter sucesso pelo seu próprio trabalho, e não por ser numa classe que seja favorecida, e aqui ela tem bastantes dificuldades, mas esse lado de ambição também é um lado que de certa maneira atraiçoa, porque ela terá de lidar aqui com vários problemas, principalmente este holandês que quer controlar o negócio dela, mas também aquela parte da polícia, que é aqui encabeçada por um polícia irlandês, que são cenas que naturalmente nos impactam, porque é de um racismo e de uma falta de empatia, e de um ódio puro pela diferença, que não deixa ninguém indiferente a estes momentos que o Michael consegue apresentar durante a história. Com isto quero dizer que também que a Queenie, obviamente que ela é a protagonista, mas não significa que ela seja, digamos, uma figura totalmente correta, até porque a base do negócio dela é uma lotaria clandestina, e só por aqui já é algo que está a falhar. Um, no entanto, eu acredito que ela seja uma figura sei lá, por exemplo, lembra um Michael Corleone ou um próprio Vito Corleone dos filmes do Padrinho, que são figuras que, apesar delas se refugiarem no lado ilegal, elas têm elas têm convicções, elas querem trazer elas lutam pelos seus ideais, elas querem trazer um mundo melhor para os seus, e aqui eu acho que a personagem, ela é muito bem desenvolvida, acima de tudo porque ela tem, digamos, ligações com outros personagens que também são muito carismáticos, como por exemplo o seu braço direito. Tem também algumas mulheres negras que são próximas da Queenie, que têm um papel também fundamental, e também um escritor, um sujeito que trabalha para um jornal, que também tem ali um papel importante no decorrer da história. Mas se por um lado nós somos apresentados com essa luta da Queenie por manter o seu negócio das apostas ilegais, por outro lado o Michael, ele consegue nos dar uma abordagem ao passado da Queenie através de flashbacks, e aqui ele faz uma coisa que eu acho interessante, que é, ele apresenta esses flashbacks utilizando normalmente uma paleta de cores azul. Obviamente que ele utiliza, por exemplo, ele contrasta alguns elementos com amarelo. Estou-me a lembrar, por exemplo, há uma parte onde há um fogo, e esse contraste é impactante, e eu gostei bastante disso. E esses flashbacks, eles são colocados no meio da narrativa, um bocadinho semelhante, por exemplo, àquilo que acontece no Padrinho 2, onde temos a história do presente do Michael Corleone e os flashbacks da história do Vito Corleone, mas aqui os flashbacks, eles não são, digamos, não têm tanto destaque quanto a narrativa principal. E depois também há outra coisa interessante, que é, nos flashbacks ele nunca utiliza texto, ele recorre-se única e exclusivamente da narrativa visual, e eu acho que isso também traz
um impacto diferente, e é também uma forma bastante interessante de contar a história e o passado da Queenie. Mas se, digamos, a história ela é bem conseguida, eu acho que aqui as ilustrações são absolutamente fantásticas. E aquilo que eu gosto bastante no Michael é, por exemplo, a forma como ele consegue mostrar a arquitetura do Harlem com, cenas das ruas, edifícios, os próprios carros. E ele tem um estilo que eu diria cinematográfico, que facilmente se poderia transpor para o cinema. E há aqui uma coisa fantástica que ele utiliza também, que é a própria utilização da música. E o Harlem ele é conhecido muito pelo jazz, e a própria comunidade negra ela tem essa ligação muito forte com o jazz. E há aqui uma cena fantástica em que há uma tensão na narrativa presente, e ele intercala isso com momentos em que vemos músicos de jazz a tocar, e essa tensão transmitida pelas vinhetas da música, elas, elas combinam muito bem com a tensão que os personagens estão a viver. E eu acho que é, por exemplo, um dos momentos em que o Michael é absolutamente fantástico e brilhante na sua abordagem ilustrativa. Em relação à edição, pá, é igual aos outros, uma qualidade brutal no papel, capa dura, e naturalmente somos mais uma vez brindados com um dossiê de extras onde temos alguns esboços do Michael. Para quem é fã dos outros livros do Michael, acho que vale bastante a pena. Até há uma coisa interessante que é, sem spoilers, o fim deste livro é o início do primeiro livro. E para quem leu, certamente irá perceber o que é que eu me estou a referir, mas vale bastante a pena. Quer já tenham lido os outros, quer não tenham, este é sem dúvida um livro que pode ser muito bem a vossa porta de entrada para conhecer o trabalho fantástico deste artista que é o Michael. E finalmente vou falar sobre a minha mais recente leitura, que foi O Inferno de Dante, dos irmãos Brizzi, editado pela Arte de Autor com a editora Aceita. Isto trata-se de uma adaptação da obra A Divina Comédia, mas aqui ele apenas se foca na parte do inferno. Porque apesar de eu nunca ter lido, eu sei que a Divina Comédia ela divide-se no inferno, no purgatório e no paraíso. E a parte mais conhecida deste poema do Dante Alighieri é a parte do inferno. Mas vou passar então a sinopse das editoras. A meio do caminho desta vida, encontrei-me numa floresta escura. Com estas palavras inicia-se um dos maiores clássicos da literatura, a Divina Comédia de Dante Alighieri. Com uma mestria rara, os irmãos Brizzi recriam uma das obras mais difíceis e complexas da literatura europeia, tornando-a acessível a uma geração inteira de leitores numa narrativa simultaneamente fascinante e terrível. Para começo de considerações em relação a este livro, eu tenho a dizer que nunca li a Comédia Divina. Eu já tive a oportunidade de ler uma ou duas páginas da Divina Comédia, porque a mãe da minha namorada ela tem uma coleção de livros gigante, e eu encontrei que ela tinha lá a Divina Comédia em duas partes. E eu quando li aquilo é um poema, eu achei extremamente complicado, não só pela estrutura, pela forma, por ser um poema, mas acima de tudo pela linguagem que já é antiga. Eu, se não estou em erro, esta obra, a Divina Comédia, é do século XIII, ou seja, uma obra extremamente antiga, mas que sem dúvida é que é um dos clássicos da literatura mundial. Aqui eu gosto muito destas adaptações de banda desenhada, de clássicos para a banda desenhada. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de ler obras como 1984, o próprio Frankenstein de Mary Shelley, editado também pela editora Aceita, que são obras que são fundamentais na literatura mundial, mas que, por eu não ter esse hábito de ler a literatura mais clássica, não sabia a história, mas através destas adaptações para a banda desenhada,
tive assim a possibilidade de perceber qual é que era a mensagem dos autores originais através da, digamos, interpretação dos autores que adaptam estas obras. Uma das coisas que eu achei bastante interessante nesta obra é por ela começar com um texto dos autores, dos irmãos Brizzi, em que eles falam que naturalmente isto é uma adaptação e por isso obviamente que eles trazem a sua visão em relação à obra, e depois eles também abordam a questão de terem de cortar alguns episódios da obra original para manter a fluidez da história. No entanto, eles consideram que conseguiram preservar a essência da jornada do Dante, que é o protagonista da história, na sua jornada pelos 9 círculos do inferno, mantendo aqui, digamos, esta brilhante caracterização do inferno que está presente na obra original e que aqui é transposta através da arte absolutamente fantástica destes irmãos. Eu acho que esse é sem dúvida, digamos, o selling point deste livro. É uma adaptação visual estonteante, é vinheta atrás de vinheta, que ficamos surpreendidos com o trabalho gráfico destes irmãos. Eu gosto muito, em primeiro lugar, pelo facto de eles utilizarem preto e branco. Acho que funciona extremamente bem e lembra até aquelas pinturas clássicas. Obviamente que a obra original ela influenciou muito todas as obras e todas as caracterizações do inferno a partir daí, e eu acho que essas próprias pinturas e gravuras feitas do inferno agora acabam por também influenciar os autores na criação gráfica desta obra. Eu aqui naturalmente tenho de destacar os momentos de splash page e double splash page em que os autores utilizam ilustrações até ao corte, não utilizam a margem. Eles, na maior parte das vinhetas, utilizam margem, mas depois há esses momentos que normalmente são transições ou são apresentação de figuras históricas da jornada do Dante que ele encontra, e esses momentos são absolutamente fantásticos. Isto sem dúvida que depois é muito beneficiado pelo formato em que este livro foi lançado. Acho que são 24 por 34 centímetros, o que faz com que uma obra com estas ilustrações seja ampliada por um livro com um formato maior. Curiosamente, acho que é o meu segundo livro maior de banda desenhada. Ele só perde para o Burlão das Índias, da editora Ala dos Livros. Uma coisa que eu senti em relação à leitura da obra foi que deu claramente para perceber, digamos, a mensagem digamos, subjacente ao longo de cada um dos episódios da jornada do Dante com o Virgílio. Há aqui encontro de algumas figuras históricas da altura e que algumas eu consegui apanhar, mas tenho de confessar que durante a leitura eu tive de parar algumas vezes para pesquisar sobre uma ou outra figura. Isto porquê? Porque na obra original, para quem não conhece, o Dante, neste caso o escritor, e ele apresenta os 9 círculos do inferno, mostrando um bocadinho uma reflexão sobre os diferentes pecados capitais. Para quem conhece o Seven irá perceber, estou-me a referir ao filme, alguns dos pecados capitais. Por exemplo, a luxúria é utilizada, por exemplo, na capa do livro. Temos também a gula, entre outros, e essas fases, esses encontros do Dante com figuras históricas, elas, digamos, têm muita importância porque ele recorre dos crimes cometidos em vida dessas figuras históricas para mostrar cada um digamos, dos pecados
que estão ali representados ao longo do Inferno e do própria história do livro. E apesar da complexidade da história original, aqui os autores eles acabam por ter uma abordagem mais simples. Eles não utilizam muito texto. Aliás, eles há sequências inteiras em que apenas temos narrativa visual, e isso agrada-me bastante, o que torna esta leitura bastante mais simples. Isto porque eu acho que, acima de tudo, o papel destes artistas em trazer roupagens novas de obras clássicas é também facilitar, digamos, a narrativa, e aqui acho que os irmãos Brizzi acertaram de forma brilhante na abordagem que trouxeram ao livro. Em momento algum eu senti-me confuso ou eu senti-me cansado de ler o livro, e eu acho que isso assume-se também pelo facto dos próprios autores no prefácio do livro assumirem esta obra como um híbrido entre uma história de banda desenhada e um livro ilustrado. Isto porque, apesar do filme, do filme não, apesar do livro ser, sem dúvida, uma banda desenhada, ele tem muito esse lado de livro ilustrado, principalmente nessas splash pages que eu falei. Acho que é um livro extremamente fantástico. Acho que eu já tinha lido, por exemplo, o Frankenstein de Mary Shelley, editado pela Seita, e fiquei a conhecer essa obra, e agora fiquei a conhecer também melhor o Inferno de Dante através deste trabalho brutal destes dois italianos que felizmente se aventuraram nesta árdua missão de trazer um livro com uma complexidade tão grande de uma forma bastante leve e, acima de tudo, numa leitura que se torna divertida, apesar de abordar um tema extremamente pesado, que é, digamos, esta jornada de Dante ao longo do Inferno. Finalmente, já falei um bocadinho sobre a edição da arte e autoria da Seita. Achei fantástica. Só encontrei um pequeno erro ortográfico numa pequena vinheta, mas depois esse pequeno erro ele é compensado pelo um prefácio, tal como eu tinha dito, muito bom, pelo um pós-fácio em que temos um texto também dos autores sobre o processo criativo, que é extremamente interessante, e finalmente por um caderno de extras que vem aqui complementar ainda mais este grande trabalho. E sem dúvida que, se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ler este livro, deem uma chance, porque vale bastante a pena. Todos esses livros que eu falei, vocês podem encontrar imagens no Instagram station_comics, e espero que depois de uma visita ao perfil do Instagram vocês fiquem convencidos a comprar esses livros e a lerem, porque são sem dúvida 3 livros que, apesar de diferentes, estão num nível muito semelhante no que diz respeito à sua qualidade. Passado este segmento principal de análise e consideração em relação a livros, agora vou finalizar este segundo episódio com anúncios de alguns livros que serão lançados brevemente. A editora Seita e a Comic Art anunciaram o lançamento de um livro chamado O Arauto, do autor Ruben Mocho. Temos também a Aula dos Livros, que apresenta Verão Índio, do Hugo Pratt e do Milo Manara, que também para os leitores será interessante esta leitura. A IASA apresenta o Lucky Luke, um cowboy sob pressão, que é mais um livro do pistoleiro mais rápido do Oeste. Eu particularmente não sou assim tão fã de Lucky Luke, mas acredito que hajam aqui muitos leitores que irão gostar desta novidade. A Arte de Autor, por seu lado, apresenta-nos novamente uma BD de Natal, e desta vez que faz parte da coleção Hercule Poirot, o Natal de Poirot, com uma dupla de artistas
que já trabalharam em adaptações anteriores dos livros da Agatha Christie. Temos também a Seita, que apresenta Torgal Saga Volume 1 Adeus Arícia, mais um volume do Torgal. Eu já li 2 volumes do Torgal publicados pela Seita e apesar de não conhecer nada do personagem, fiquei muito fã dessas obras e este é um livro que particularmente me chamou a atenção. E finalmente temos a Escorpião Azul, que lança mais um livro de um autor italiano, desta vez As Línguas do Diabo, do Andrea Ferraris. E pronto, estas são algumas das novidades que chegarão às bancas nos próximos tempos. Espero que tenham gostado deste segundo episódio do podcast de Station Comics. Não deixem de passar, obviamente, nas redes sociais, Facebook e Instagram. E também não deixem de subscrever o podcast, seja no Spotify, seja no YouTube, porque este conteúdo, obviamente, ele é patrocinado pelas editoras que me oferecem os livros, mas é acima de tudo um espaço onde eu partilho a minha opinião para ajudar os leitores a decidirem se querem ou não lerem estes livros. Por isso, desejo-vos acima de tudo votos de boas leituras e vemo-nos no próximo episódio do podcast. Até à próxima.